Boa noite, minhas queridas. Sejam bem-vindas ao nosso evento de palestras Essência Delas, um evento que vai marcar a sua vida. Eu tenho certeza que esses dias serão extraordinários. Você que está chegando agora, começa a colocar aí no nosso chat de onde você está falando. Tem algumas pessoas que têm nos acompanhado, algumas mulheres que já estão nessa jornada conosco há alguns dias, acompanhando as nossas lives, nos enviando insights daquilo que tem recebido, das chaves poderosas que já tem recebido. Então, eu quero dizer que você é muito bem-vinda. Coloque aí no nosso chat de onde você está falando. Se você lembrou agora de alguma amiga que não está aqui, encaminha para ela esse link para que ela esteja aqui conosco participando. Hoje nós teremos uma convidada maravilhosa, que é a Gabriela Fiaux. A mulher é braba na comunicação, braba, 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 maravilhosa. É professora de língua portuguesa, escritora, palestrante. E olha, ela tem altos insights para nos dar nessa noite. Eu tenho certeza que a sua comunicação nunca mais será a mesma. Então, coloca aí mais uma. Olha, já tem algumas pessoas chegando. A Isabel já chegou. A Isabel é do Porto. Isso. Coloca aí no nosso chat de onde você está falando. Ó, a pastora Adriana. Seja bem-vinda, pastora Adriana, que esteve conosco aí nessa semana de aquecimento. A pastora Adriana fala de onde? Coloque aí no nosso chat de onde você está falando. A nossa convidada já está na nossa sala de espera, está lá só aquecendo as cordas vocais para estar conosco aqui nessa noite. Daqui a pouco eu irei colocá-la no palco para enviar para cada uma de nós chaves poderosas para destravar a nossa comunicação, destravar o nosso negócio. Eu tenho certeza que você vai ser impactada nessa noite. Então, abra o seu coração, abra sua mente, pega o seu caderno, pega a sua caneta, faça as suas anotações e vamos para cima. A hora de brilhar chegou. Eu vou já estar convidando ela aqui para estar no palco comigo. Gabriela Fiaux. Olá, boa noite, Fátima. Enfim, chegou o grande dia. Boa noite, Boa minha noite a todos vocês que já querida. estão aí. Seja bem-vinda ao nosso evento de empreendedorismo feminino Essência Delas. Estava falando aqui, Gabriela, que temos algumas mulheres fiéis que têm estado conosco desde o nosso início com as lives. Foram, assim, maravilhosas, nos apoiaram nesse projeto incrível. Criamos um grupo, tivemos muitas inscrições. Muitas mulheres estão aqui hoje ansiosas para receber, para beber dessa fonte que você tem para derramar. Então, Amém. minha querida, desde já quero Assim te dizer que é seja. uma alegria te receber aqui nessa noite. Estava olhando aqui as pessoas que estão chegando aqui. Sejam bem-vindas mais uma vez. Vou te deixar à vontade para entregar essa mensagem que você carrega. Tá? Autoconfiança para falar em público, mulherada. Ah, Jesus. Fiquem espertas, porque essa mulher, ela é braba, 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 braba na comunicação, professora de língua portuguesa, escritora, palestrante, criadora do curso A Bíblia e a Língua Portuguesa. Você nunca ouviu falar disso, eu tenho certeza. Ela criou esse curso, que é algo inédito, e ela vai contar um pouco da trajetória dela. Enfim, vou deixá-la à vontade para transmitir a mensagem que está no coração dela e que ela carrega por ter todo esse currículo extenso, né, Gabriela? Amém. Obrigada, Fátima, por esse convite. Para você que não sabe, a Fátima é a nossa organizadora, a idealizadora dessas palestras aqui. E com certeza será um tempo, não só hoje, né? Mas todas as palestras que nós teremos aqui serão com certeza de grande valia para essa nova fase que você vai viver aí na sua vida. Mulher, boa noite, seja muito bem-vinda.
se sintam muito queridas, preciosas, porque nós preparamos esse evento especialmente para você que deseja mais, para você que quer crescer mais, para você que quer empreender melhor, para você que quer potencializar aquilo que Deus já te deu. Meu nome é Gabriela Castro e é com muita satisfação, com muita alegria no meu coração, que eu estou aqui hoje nesse evento Essência Delas, o poder da autenticidade no empreendedorismo feminino. E nós vamos falar hoje aqui de um tema que é extremamente importante. A nossa palestra de hoje é autoconfiança para falar em público. Bom, esse é um tema que interessa a todos nós, me interessa muito, estudo ainda sobre isso sempre, sobre comunicação, sobre como me comunicar melhor com o meu público, e a comunicação, ela gira, ela está presente em toda a esfera da sociedade, em todas as situações que nós vivemos no nosso dia a dia. Tudo na nossa vida comunica algo. E hoje aqui eu quero falar um pouco com você sobre a minha trajetória e como isso tem a ver com autoconfiança para falar em público. Então, agora, nesse momento, eu vou te dar um tempinho para você pegar um lápis, para você pegar uma caneta, para você pegar uma folha, ou um caderno, um bloco, não sei como você costuma aí anotar as coisas, um iPad, para você pegar algo que você possa fazer anotações. Não só anotar o que eu vou falar, mas também, de repente, anotar algo que vem à sua mente enquanto eu estou aqui falando com você, ok? Então, 1 minuto para você fazer 3 coisas. Para você se concentrar aqui completamente, tá? Pegar algo que você possa anotar, seja um caderno, um bloco ou um notebook, um telemóvel, um celular, um computador, não sei como você vai fazer isso, mas não deixe de fazer, porque quando a gente anota, a gente se concentra mais, a gente aprende mais, e eu já estou dando aqui dicas preciosas para vocês. Nesse momento, eu quero também que você compartilhe esta palestra agora, nesse momento, com alguém que você sabe que precisa e que vai trazer assim um diferencial, que vai fazer um diferencial na vida dessa pessoa, ela estar presente aqui conosco, tá? Então aí já tivemos aí esse minuto, esse tempo. Então agora eu quero que você se dê 100% para essa palestra, assim como eu estou dando o meu 100% aqui para vocês, ok? Quero começar essa palestra dizendo que eu era uma menina que adorava ler e escrever desde muito pequenina. Com 6 anos, o meu avô faleceu. E esse meu avô também era alguém que gostava muito de ler e ele era meio que autodidata. Tinha livros de história, história do Brasil, de latim, tinha enciclopédias que falavam sobre os gregos, que falavam de várias línguas. Sabe aquelas enciclopédias? Ainda existem, mas antigamente era muito comum passar pessoas na nossa porta. Não sei se você que está aqui já passou por essa experiência, passarem pessoas pela nossa porta vendendo as enciclopédias da Barça, por exemplo, lá no Brasil, né? Aí no Brasil, vocês que estão do Brasil já viveram esse tipo de experiência. Então, ele tinha muitos livros, muitas enciclopédias, e eu acabei ficando com esses livros dele, porque eu sabia que ele tinha muitos livros. Além de uma pessoa meio que autodidata, ele também era um grande desenhista, um grande artista, e ele faleceu muito novo. E eu herdei esses livros. Então, eu me lembro da minha. Eu tenho uma clara memória de mim deitadinha, marcando, lendo os livros dele, em inglês, História do Brasil, História do Mundo, né? E esses livros eram bem velhos, bem antigos, depois eles acabaram se perdendo em tantas mudanças que eu fiz na vida, mas eu me lembro muito dessa época. Porém, quando eu fiz 8 anos de idade, eu conheci alguém
que fez com que eu me aprofundasse ainda mais nesse desejo pela leitura e pelo conhecimento, que foi Jesus Cristo. Jesus me fez querer conhecer mais, saber mais, crescer mais. E o meu livro preferido era a Bíblia. A Bíblia foi o meu livro desde os meus 8 anos de idade, foi o livro que eu mais li, apesar de ter lido muitos outros livros e de ter que ler, né, também outros livros por causa da minha profissão, por estar sempre estudando, a Bíblia é o meu livro preferido. A Bíblia é o livro que mais me ensina, a Bíblia é o livro que mais me confronta. E foi na Bíblia que eu aprendi a ter autoconfiança. Eu poderia falar sobre autoconfiança aqui baseado em diversos livros que existem por aí. Porém, no dia de hoje, eu escolhi falar de autoconfiança para falar em público à luz da Bíblia. E não podia ser diferente, porque foi à luz da Bíblia que eu aprendi a ter autoconfiança. Foi à luz da Bíblia que eu aprendi a não ter medo, ou melhor, a encarar o medo. Sabe aquela frase, tá com medo? Vai com medo mesmo? Isso está lá em Josué, onde Deus diz para Josué: ser forte e corajoso. E essa não é uma pregação, é uma palestra, mas é uma palestra de autoconfiança à luz da Bíblia, tá? Autoconfiança para falar em público. Porém, antes de eu falar dessa autoconfiança para falar em público, eu quero dizer para você que nem sempre eu falei assim em público tão tranquilamente, me vendo na câmera, sendo gravada e sabendo que a minha voz está chegando aí para você e que depois vai ficar gravado e várias outras pessoas também terão acesso a essa gravação. Mas nem sempre eu tive, eu vivi isso tão facilmente, tão tranquilamente. Eu não gostava da minha voz gravada, eu não gostava de me ver em filmagens. E sim, eu tenho 43 anos, então eu sou da época da fita cassete, daquela fita pequenininha que a gente colocava no rádio, gravava a nossa voz e depois a gente se ouvia. Então eu fazia muito isso. Eu gostava de inventar músicas, eu gostava de cantar, embora eu não cante lá tão bem, mas eu amo cantar, então eu canto mesmo. Então, mais uma vez, a autoconfiança está presente, porque eu canto e eu não me importo se as pessoas estão achando que está ruim ou não, porque quando eu canto, eu me expresso, quando eu canto, eu louvo a Deus, quando eu canto, eu deixo a minha essência fluir. Então, eu canto, né? Então, mais uma vez, a autoconfiança ela está presente, porque a autoconfiança ela vai estar presente em todas as áreas da nossa vida. Porque se você não tiver uma autoconfiança, você desiste de praticamente tudo na sua vida. Então, mesmo que hoje, nesse momento, você tenha alguma dificuldade para falar em público, eu tenho certeza que você tem autoconfiança para fazer muitas outras coisas. E essa mesma autoconfiança que você tem para sair de casa, para ir trabalhar, para sair de casa e ir visitar alguém e dar uma palavra de vida para alguém, e essa autoconfiança que você teve para se casar e ter uma família e ter filhos, essa autoconfiança também vai passar a existir para você encarar de frente o público. Então, voltando aqui para a minha história, essa garotinha cresceu. Cresceu lendo a Bíblia, cresceu lendo outros livros, cresceu e teve o sonho de ser uma professora. E essa garotinha se formou, né? Já não era mais uma garotinha, embora não tenha crescido muito. Se formou em letras e foi para as salas de aula e encarou o público, mas aquele medo e aquela insegurança de ouvir a sua voz gravada e de se ver num vídeo continuaram. E eu não gostava mesmo, embora eu gostasse de falar em público, embora eu gostasse de me apresentar desde pequena, eu já tinha me apresentado muitas e muitas vezes em peças teatrais, mas quando era para ver a minha imagem gravada, eu não gostava.
Ninguém normal, assim, né, gosta tanto de se ver sendo exposto. A verdade é essa, né. Esse tempo todo que se passou, né, e eu já tinha me formado e o tempo já tinha passado, eu recebi uma proposta do meu marido fazer um canal no YouTube. E isso foi no ano de 2020, logo no ano que começou a pandemia. Todo mundo se lembra bem desse tempo, né? E aí eu pensei: "Caramba, mas aí eu vou aparecer na tela, eu vou ter que me gravar, eu vou ter que aparecer com o meu rosto. E aí outras pessoas vão me ver e as pessoas e os outros professores vão ver que eu estou dando aula de português, eles podem achar que eu não estou dando aula muito bem". E olha que as pessoas diziam que eu era uma ótima professora. Mas o meu problema não era com os meus alunos, era com quem podia saber mais do que eu, alguém que poderia colocar um comentário desagradável. Então, naquele momento, eu estava me sentindo o quê? Insegura. Uma pessoa que já tinha feito, não sei, eu perdi a conta de quantas peças teatrais eu fiz, uma pessoa que já tinha se formado desde 2010, uma pessoa que já tinha, né, vivido várias experiências de aula, de turmas lotadas, uma pessoa que sabia o conteúdo que ia falar, porque era língua portuguesa. O meu canal era ia ser de língua portuguesa. Mas eu travei. Eu pensei: "Gente, mas como que vai ser isso? As pessoas vão falar de mim". E eu já pregava, evangelizava, tinha experiência de mais de 10 anos, e eu tive medo das câmeras. E aí? O que que eu fiz? Como que eu reagi a essa insegurança? Como que eu reagi a esse medo? Eu não fiz o canal? O que que você fez, Gabriela? Você desistiu diante dessa insegurança e desse medo? Não, eu não desisti. Eu criei o canal. E nesse canal eu comecei a falar da importância de estudarmos a língua portuguesa, de estudarmos a língua portuguesa para crescermos no nosso trabalho, para crescermos nas nossas relações e nas nossas comunicações, para crescermos no nosso dia a dia, na nossa vida com Deus também, né? Então eu comecei fazendo uns vídeos, se vocês quiserem ver meus primeiros vídeos com cabelão até, eles estão lá no meu canal, Gabriela Castro Fiô, o nome do canal, hoje em dia é Gabriela Castro Fiô, professora e comunicadora. E aí você vai ver um vídeo lá de 5 anos atrás, de fevereiro de 2000, do ano de 2020. Eu fui com medo mesmo, com medo de não saber falar tão bem assim, com medo do que as pessoas iam dizer sobre as minhas aulas. Eu fui com medo mesmo, eu fui com medo do que as pessoas poderiam achar de mim, da minha aparência, do meu jeito de escrever, porque tinha uma lousa, né, em alguns vídeos eu escrevia mesmo no quadro, com medo do que as pessoas iam falar da minha letra. Então, o que eu quero dizer hoje aqui para vocês é que todos nós temos algum medo. Todos nós, quando nos sentimos expostos, temos medo, temos inseguranças. Quando nós sabemos que as pessoas vão nos olhar e pode ser que elas estejam fazendo algum juízo a respeito de nós, isso nos gera medo, insegurança. Porém, algumas estratégias e alguns conhecimentos são fundamentais para que você comece cada vez mais a sentir menos medo e menos insegurança. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje aqui. É claro que numa palestra somente eu não consigo dizer
tudo sobre autoconfiança. Mas o que eu vou dizer para você aqui hoje vai fazer com que você comece a olhar para si mesmo de uma forma diferente e comece a olhar para as oportunidades de se expor como algo positivo, como algo bom, como algo que vem da parte de Deus para você desenvolver as suas habilidades comunicativas. Eu quero dizer para você de imediato que o primeiro comunicador no mundo foi Deus. E esse primeiro comunicador é aquele que te criou, é aquele que fez com que você viesse a existir. E o seu criador é um comunicador e criou o mundo através da fala, você já tem dentro de você o dispositivo para ser um excelente comunicador e conseguir passar para as outras pessoas a sua ideia, aquilo que toca o seu coração. Então, note aí, está com medo? Vai com medo mesmo. Essa frase alguém disse, mas essa frase não é de uma pessoa. Essa frase você retira ela de vários lugares da Bíblia. Está com medo? Vai com medo. E agora vem o ponto-chave. Vai com medo, porque eu vou com você. Então, por que eu vou falar aqui? Porque eu estou falando aqui à luz da Bíblia. Porque por mais que eu te dê várias estratégias aqui, eu vou dar ao longo aqui da nossa palestra, eu quero dizer para você que existe um conhecimento que é primordial para que no dia que a sua autoconfiança não estiver muito em alta, ainda assim, você conseguirá ir mesmo assim. O Deus que te criou te deu uma identidade. A sua identidade vem dele. A sua capacidade maior vem dele. Você não é menor, não é pior do que ninguém. Você não é menos capaz do que ninguém. Então, quando veio o desafio para mim, vamos montar um canal de língua portuguesa, qual foi o primeiro pensamento que me veio? Tem tantos professores tão bons de língua portuguesa no YouTube. Tem tantos professores tão bons. O que eu vou fazer ali? Só que nós carregamos uma essência que é só nossa. Deus, quando nos criou, disse que lá no ventre da nossa mãe, ele estava tecendo alguém. Então, eu e você somos únicos. A Gabriela Castro Fior é única. A Débora Silva, que está aqui, é única. A Mirilandes é única. A Adriana é única. Existem milhares de professores de português. Mas eu, a Gabriela Castro Fior, sou única. A minha forma de falar é única. A minha maneira de sorrir é única. As minhas preguinhas, o meu olhar, o meu jeito de mexer com as mãos é único. Então, se eu fui feita única, significa que naquilo que Deus me deu, eu sou única e sim, eu posso sobressair naquilo que eu faço. Assim como a minha colega, que é professora de língua portuguesa, vai sobressair do jeito dela, da forma dela, no caminho que ela traçar. E aí, nesse sentido, eu quero dizer para você que a primeira base, o primeiro conhecimento à luz da Bíblia sobre a autoconfiança para falar em público é: conheça a sua identidade. Em Gênesis 1:27 diz que ele nos criou a sua imagem
e semelhança. É isso firme no seu pensamento, porque sim, muitas pessoas me criticaram e me criticam até hoje. Eu recebo muitos comentários dizendo obrigada, professora, pela sua aula, obrigada, professora. Mas eu também recebo muita gente dizendo você é louca. De onde saiu essa sua teologia? Porque depois, um pouco de tempo depois, eu resolvi montar um curso de língua portuguesa. E aí começou a queimar muito forte no meu coração para eu fazer um curso de língua portuguesa com a Bíblia. Gente, aquilo ali era uma loucura na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, mas como que eu vou fazer isso? Onde eu vou encontrar isso? Ele, não, você vai montar, você vai criar, com a minha ajuda, com estudo, com conhecimento, com pesquisa, você vai criar o Bíblia Língua Portuguesa. Eu falei, Senhor, mas eu não sou teóloga, e eu não sou mesmo, eu não sou formada em teologia. Como que eu vou fazer um curso de Bíblia com língua portuguesa? E aí começou a vir todas as ideias na minha mente. Você vai fazer um curso de interpretação da Bíblia com as técnicas da língua portuguesa. Quando eu montei esse essa propaganda do curso, nossa, vocês não têm ideia de quantas pessoas me criticaram. De quantos comentários eu recebia, na época eu usava muito o Facebook, de quantos comentários de muitos homens que eu recebia dizendo que eu era uma charlatã, que aquilo era uma loucura, que não existia interpretar a Bíblia, que nada disso era verdade, que eu estava ali para ganhar dinheiro. E aí eu tinha tão forte dentro de mim a certeza de que aquilo era algo que eu tinha que fazer, que nenhum daqueles comentários me fizeram desistir. Então, a autoconfiança, que é essa confiança na sua capacidade, quando ela é gerada de Deus para você, ainda que alguma coisa até venha para tentar te destruir, te derrubar, você está firmado numa rocha que é forte. Então, sim, nós podemos ter uma autoconfiança, claro, devemos ter, mas quando a nossa autoconfiança está respaldada na nossa identidade, ela é muito mais firme e muito mais profunda. Então, os psicólogos de plantão, os livros best-sellers sobre autoconfiança, que me desculpem, mas não existe autoconfiança perfeita se ela não for firmada em Deus. Porque muitas pessoas autoconfiantes já se despediram de suas próprias vidas, porque não suportaram tamanha, tamanho peso, tamanha cobrança. E quando eu falo em Deus aqui, eu não estou falando de uma religião, gente. Porque sim, eu vejo muitas pessoas que têm uma autoconfiança forte, porque elas têm muita fé em Deus. Então, quando eu falo de Deus, eu não falo de religião aqui, eu falo de fé. De acreditar que existe alguém que te respalda, que te diz: vai, seja forte e corajosa. Vai com medo mesmo. E quando Deus, ele fala com Josué sobre isso, não significa que Josué estivesse tranquilo. Porque imagina, Deus vai virar para mim e vai falar: Gabriela, faz o curso. Com medo mesmo. Se eu não estivesse com medo? Claro que não. Então, quando ele diz para Josué, o que eu consigo interpretar nisso como uma boa professora de português que adora ler a Bíblia, ele diz assim, capítulo 1 de Josué: depois de Moisés, servo do Senhor, ter morrido, o Senhor disse a Josué, filho de Nun e auxiliar de Moisés:
o meu servo Moisés morreu. Por isso, prepara-te, tu e todo o povo de Israel, para atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra que eu lhes vou dar. Ou seja, eles estavam no momento que frágil. O grande líder Moisés tinha morrido. Hei de dar-vos todos os lugares que os vossos pés pisarem, como prometi a Moisés. O vosso território irá desde o deserto até o Líbano e até o grande rio Eufrates, estendendo-se através das terras dos hititas e desde as terras do nascer do sol até o mar Mediterrâneo. Isso aconteceu já na época de Davi, ele conquistou isso tudo, terminou de conquistar isso tudo. E Deus disse que ia dar a eles isso. Ninguém te poderá resistir enquanto viveres. Quem é eu? É Deus. Eu estarei contigo, tal como estive com Moisés. Essa palavra é forte e ela é para mim, ela é para você. Quando Deus te chama para fazer alguma coisa, você não pode ir sozinho. Sabe por que que você não pode ir sozinho? Porque Ele te chamou. E se Ele te chamou, Ele vai à frente abrindo o caminho. Ele vai à frente abrindo a porta. Ele vai à frente destruindo tudo aquilo que vem contra a sua vida. Então, se você tem um negócio hoje, você quer começar a fazer suas propagandas, você quer fazer um story no Instagram, você quer fazer um Reels, você quer fazer o seu canal, mas você tem medo do que os seus parentes vão falar de você. Você tem medo porque vão chacoalhar de você. Olha lá, naquela rua lá, naquele bairrozinho, lá no Pico do Morro, ou lá naquele bairro simplesinho. Vizinha dela, não interessa onde você mora, não interessa de onde você veio, não interessa a sua origem da terra, interessa que você veio do coração de Deus, você é do reino, você é do céu, você foi criado antes mesmo do mundo existir, antes mesmo da fundação do mundo. Ele te escolheu para brilhar, para dar fruto, para multiplicar, para crescer. Olha, você não pode, você não tem noção do quanto Deus diz para você: vai, vai, você pode, você é minha filha amada. Não fica ligando para o que os outros vão dizer. Muitas vezes eu tive hater ali, as pessoas dando negativo lá na hora da minha live, onde eu estava ensinando a palavra de Deus com a Bíblia. Isso nunca me abalou. Por que que não me abalou? Porque eu sou a pessoa mais autoconfiante que existe? Não me abalou porque eu sei a minha origem, porque eu sei quem eu sou e porque eu sei quem é por mim. Ele é por mim, o Deus Todo-Poderoso, aquele que abriu o Mar Vermelho e que os egípcios que estavam zombando lá do povo de Israel ficaram mortos para trás, as águas encobriram eles. Deus disse para Abraão: aquele que te abençoar será abençoado. E aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Não tenha medo. Se Deus está mandando você ir, vá. E mesmo que você esteja com medo, faça o que Deus falou para Josué. E ele continua dizendo: ninguém te poderá resistir enquanto viveres. Eu estarei contigo, tal como estive com Moisés. Não te deixarei, nem te abandonarei. Tem coragem e firmeza, porque hás de conduzir este povo à posse da terra que eu prometi aos seus antepassados. Tens de ser corajoso e firme no cumprimento de toda a lei que te ordenou meu servo Moisés. É a palavra de Deus que diz. Cumpra a palavra, viva a palavra, tenha autoconfiança baseada na palavra de Deus. Nada é mais forte que a palavra, nada muda a palavra. A palavra ela é atual.
Simplesmente vá, é isso mesmo. Simplesmente vá. E seja que caminho for, talvez é um caminho absurdo, talvez é um caminho que para aqueles que estão à sua volta é impossível. Mas se ele te chama, ele te respalda. A única coisa que você precisa fazer é acreditar nessa palavra. Eu, talvez você diga assim, eu sinto fortemente no meu coração que Deus está me encaminhando para isso, para um novo tempo. Um tempo de eu ser uma palestrante, um tempo de eu ser uma pregadora, um tempo de eu ser uma pregadora no Instagram, no YouTube, o tempo de eu ir para os hospitais pregar a palavra, o tempo de eu começar a colocar uma barraca na porta da minha casa e começar a vender os bolos que eu sei fazer, que são maravilhosos. E que alguém está sempre dizendo: isso não vai vender, isso não vai dar em nada, você não sabe vender. Quem disse que você não sabe vender? Deus te respalda. Então, o primeiro ponto é esse: creia que existe um Deus que te dá uma identidade, que você é única. Seus bolos são únicos, a unha que você pode fazer é única, os cabelos que você pode fazer são únicos. Eu estou falando aqui várias profissões. Talvez você queira montar aí uma empresa de limpeza na casa das pessoas. E alguém pode dizer para você: ah, que nada, isso não vai dar certo. Vai dar certo, sim. Não importa qual é a área. Cada um tem um talento, gente. Cada um tem jeito para uma coisa. Cada um tem uma habilidade. Eu conheço uma pessoa que ela trabalha na casa de outras pessoas e ela é maravilhosa. E ela leva a paz. E ela sabe lidar com criança, com idoso, com adulto. E ela limpa com amor. E eu falo: meu Deus, isso é um talento. Isso é um dom. Então não pense que o pouco, porque o que eu faço, não. Não existe nada que seja desprezível ou menos. Tudo é muito importante. Tudo que todo mundo faz é muito importante. E se você se esmerar no que você faz, você vai crescer. Você vai crescer com Deus e com os homens. Então, outra coisa que eu tenho para dizer para você, outro ponto-chave que eu tenho para te dizer é conhecimento. Estude. Ah, mas eu só sou uma pessoa que faz a unha. Você gosta disso que você faz? Você se sente bem? Você se sente, assim, sabe, plena naquilo que você faz? Então, estude. Estude, porque daqui a um tempo você pode ser a dona de um estabelecimento, a proprietária de um estabelecimento que ensina outras pessoas a fazer a mesma coisa que você faz. E aí você dá oportunidade para outras mulheres trabalharem. Então, estude. A Bíblia fala claramente sobre o conhecimento. E eu vou ler para vocês lá em Provérbios. Gente, aqui é uma palestra de autoconfiança para falar em público com a Bíblia, à luz da Bíblia. A Bíblia é um livro milenar, com valores milenares. Não há nada nesse mundo que você não possa aprender que a Bíblia não tenha. Então, em Provérbios 2 diz assim, eu vou abrir aqui junto com vocês. Se vocês quiserem, anotem, tá? Para vocês lerem depois, para vocês estudarem mais a fundo, né? Com mais afinco. Provérbios 2:6 diz assim, eu vou ler desde o início, tá? Provérbios capítulo 2. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e seguires com vontade os meus preceitos, bota seu nome aí, Gabriela.
Se aceitares as minhas palavras e seguires com vontade os meus preceitos, com os teus ouvidos atentos à sabedoria e o teu coração aberto para o entendimento, se pedires inteligência e entendimento com todo o teu coração, se a procurares como quem procura a prata, se a buscares como um tesouro escondido, então compreenderás o que significa respeitar o Senhor e chegarás ao conhecimento de Deus. Porque o Senhor é quem dá a sabedoria e dele procedem o saber e o entendimento. Ele reserva a sua ajuda para os íntegros e protege os que vivem com retidão, cuidando dos que se conduzem com justiça e dirigindo os passos dos que lhe são fiéis. Assim compreenderás o que são a justiça e a retidão, o equilíbrio e os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará no teu coração e experimentarás a doçura do saber. A reflexão te guardará e o entendimento te amparará, livrando-te do mau caminho e dos homens que planeiam falsidades, dos que deixam o bom caminho e andam por veredas tenebrosas. A Bíblia, gente, ela ensina para gente o que é certo e o que é errado, e como sermos bem-sucedidos em tudo o que fazemos. Como em Josué 1, Deus fala para Josué: permaneça, permaneça na lei de Moisés, declare essa lei, viva essa lei, e você será bem-sucedido. Quem aqui quer ser mal-sucedido? Quem aqui quer ser mal-sucedido em alguma coisa? Ninguém. Eu não quero ser mal-sucedida em nada. Todas nós que estamos aqui estamos porque queremos ser bem-sucedidas. Se você quer ser bem-sucedida, comece a estudar. Estude a Bíblia, estude livros com visões que batam com a Bíblia, tá? Não esqueçam disso. Que tem um cosmo, não precisa ser livro de crente, de um evangélico, não é isso que eu estou falando. Mas estudem livros que as visões desses livros estão em conformidade com os ensinos milenares da Bíblia. Estude, estude a sua língua portuguesa. Se esmere em falar bem. Esse é um ponto muito importante. Muitas pessoas são ótimas no que fazem, mas têm vergonha de falar, porque não conhecem muito bem como os verbos se conjugam. As flexões verbais. É o mínimo que a gente precisa saber da nossa língua. Saber que a gente não se escreve junto quando estamos nos referindo a uma pessoa, a um público. A gente foi, é separado. Agente penitenciário é junto. Mais com ir, mais sem ir. Ok? Não podemos dizer a gente vamos, é a gente vai e nós vamos. Não pense que isso não tem valor, porque tem. Talvez você esteja aí querendo fechar um grande negócio com alguém, e aí você está com medo, porque, ai, eu não falo muito bem. Eu até falo bastante, mas eu não sei me expressar muito bem dentro da língua, dentro da gramática. Estude. Não deixe de fazer porque você não sabe. Estude. Peça a Deus sabedoria, estratégia, porque a sabedoria de Deus, ela vai além. A matemática é de Deus. O português é de Deus. Sabe quem enrolou as línguas todas lá na Torre de Babel e criou várias línguas até chegar o latim, que gerou a língua portuguesa? Foi Deus. Quem fez com que a Bíblia fosse traduzida em diversos idiomas? Foi Deus. Quem traduziu a Bíblia para a língua portuguesa?
Foi um menino, um jovem, de 16 anos, 14, 16 anos, ele começa a traduzir a Bíblia para a nossa língua. Ele foi corajoso e morreu traduzindo ainda a Bíblia. Outra pessoa foi lá e terminou de traduzir. João Ferreira de Almeida, vocês devem conhecer. Então, assim, se você acreditar no plano que Deus tem para você e ser forte e corajosa, seu nome pode ficar marcado na história. Talvez não fique marcado na história mundial, como ficou o nome de João Ferreira de Almeida, mas pode ser que o seu nome fique marcado na história de muitas famílias. Pode ser que o seu nome fique marcado na história de uma comunidade inteira. Pode ser que o seu nome fique marcado na história de muitas crianças. Porque eu não sei aqui qual é o seu empreendimento. É, Gabriela, eu quero empreender, mas assim, é algo que vai além do dinheiro. Eu quero mudar a história de uma comunidade de crianças que tem perto da minha casa. Eu não sei qual é o seu sonho, mas se o sonho está aí, está queimando seu coração, está ardendo seu coração, como está ardendo o meu agora aqui falando para vocês, porque isso era um sonho que eu tinha, né? Ser uma pessoa que influencia outras pessoas a estudarem, a crescerem, a não desistirem. E foi a partir disso que eu criei o curso A Bíblia e a Língua Portuguesa, para que muitas pessoas pudessem desenvolver seus dons dentro da igreja. E eu tenho alunos que me dizem, professora, a minha vida hoje é totalmente diferente, porque eu leio a Bíblia de forma diferente, porque eu passei a falar melhor, porque agora eu prego na igreja, agora eu passei a fazer uma faculdade, porque agora eu acredito que eu posso. Então, creia, acredite. Ah, mas eu só estudei até o 7º ano, mas eu só estudei até o nível médio. Ah, eu nunca estudei. Não importa. Ele disse para Josué: enquanto viveres, eu preciso ler isso de novo. É muito, é muita unção, é muito forte isso, e eu preciso compartilhar claramente isso com vocês. Eu não posso sair daqui sem entregar tudo que eu preciso entregar para vocês. Eu não sei quando eu vou ver vocês de novo, certo? Ele diz assim: enquanto viver, é na parte que ele diz, enquanto viveres, eu vou voltar aqui. Ninguém te poderá resistir enquanto viveres. É isso mesmo, Mirlandes, é isso aí. Enquanto viveres, enquanto você está vivo, enquanto você está vivo, Deus está com você. Vai sem coragem, vai com medo, mas vai. E eu comecei a gravar meus vídeos, gente. E eu achava um pior do que o outro. E eu não sei quantas vezes eu gravei aquele primeiro vídeo que vocês podem acessar lá no meu canal para sair aquilo ali. Eu gravei muitas vezes. E eu fui gravando e eu fui gostando daquilo. E eu fui entendendo que eu nasci para isso. E eu fui entendendo que aquele era o meu lugar. E eu fui entendendo que o meu lugar é meu e que o lugar de cada uma de vocês é seu. Muitas pessoas não vão gostar do meu jeito de falar, mas eu tenho tantas outras que me dizem: é tão bom te ouvir, é tão bom ouvir quando você explica a Bíblia, é tão bom estudar português com você porque você faz parecer que é fácil. As pessoas vão falar: ah, você é meio doida.
Esse estudo aí que você dá não tem nada a ver. E tá tudo bem. Eu não vou me mover nem por elogios, nem por críticas. Eu vou me mover pelo meu propósito. Eu vou me mover pela meta que eu tenho. Eu vou me mover por aquilo que pulsa o meu coração. E muitas vezes vão tentar te diminuir, vão tentar te dizer que você não é relevante, vão tentar te mostrar que o que você faz é muito pequeno. Mas é pequeno para quem? É irrelevante para quem? Quem te mandou? Faraó olhou para Moisés como um nada, mas no final, quem venceu foi Moisés. Guarde isso, escreva isso. Faraó olhou para Moisés como um nada, mas no final, quem venceu foi Moisés. Nessa minha trajetória, muitas coisas difíceis aconteceram, mas eu estou aqui. Muitas pessoas me jogaram pedras, mas eu estou aqui. Muitas pessoas disseram: ah, agora ela vai desistir. E principalmente o príncipe das trevas, que já sabe que ele está derrotado, todos os dias ele acha que eu vou desistir. Todas as vezes que ele tenta de alguma forma me colocar para baixo, ou através de alguém ou de alguma situação, ele acha que eu vou desistir. Mas eu estou aqui. E eu quero dizer para você hoje, um terceiro ponto. Primeiro é a sua identidade, você saber quem você é e quem te chamou é extremamente importante. Segunda coisa, conhecimento. Você precisa conhecer. Então, na identidade está Deus, está as promessas de Deus, está quem Deus é e quem você é. Isso engloba a identidade. Segundo ponto, você precisa estudar. Preguiça não combina com o povo de Deus. Em Provérbios diz que o preguiçoso empobrece. A preguiça não pode fazer parte da sua vida. Todas as vezes que eu penso em deixar a preguiça me dominar, eu lembro que a preguiça empobrece. A preguiça, ela não só empobrece materialmente, como ela também empobrece espiritualmente, intelectualmente. A preguiça muitas vezes nos faz ganhar mais peso que pesa em nós. Então, preguiça não combina com quem quer empreender, com quem quer crescer, com quem quer avançar. Então, estude a Bíblia, sim, muito, mas estude também outros livros que vão fazer a sua mente se abrir, que vão fazer você entender que a riqueza também é de Deus, que vão fazer você se comunicar melhor com a sua família, que vão fazer você entender você de forma melhor. E se eu estou aqui, graças a esse desejo que eu tenho pelo estudo, pelo conhecimento. E a terceira coisa, não menos importante, né? Que eu disse, não tenha preguiça. E a quarta coisa, desculpa, não menos importante, é ame pessoas, converse com pessoas, sorria para as pessoas. Ou seja, tenha relacionamento. Muitas pessoas vão dizer hoje é network, né? Mas isso sempre existiu. Jesus se relacionava.
Jesus parava, olhava, conversava, ouvia, se conectava. Jesus amava pessoas. Eu sei que essa parte não é muito fácil para algumas pessoas. Mas se você se conectar com pessoas, você vai desenvolver a habilidade da comunicação. Você vai desenvolver a habilidade de ouvir, de aprender, de conhecer com histórias das pessoas. E nesse relacionamento, você vai abrir portas para a sua vida. E claro, né, com sabedoria, você tem que saber para quem você abre determinadas portas e para quem você fecha. Mas converse. Quantas vezes, quantas e quantas, eu não tenho, são inúmeras as vezes que conversando eu comecei relacionamentos de trabalho. E não foi com essa intenção, mas quando nós estamos abertos para relacionamentos, Deus usa pessoas para que o propósito dele na sua vida e na vida daquela pessoa aconteça. Deus usa pessoas. E é por isso que o network é tão importante. Jesus se conectou a pessoas. Jesus se comunicou com pessoas. Jesus foi o maior comunicador que já existiu. Nenhum homem, nem Silvio Santos, é páreo para Jesus. Jesus falava para milhares de pessoas, sem microfone. Não tinha internet, não tinha rádio, nem televisão. Não havia celular, não havia Instagram. Então, se você quer aprender a ser um excelente comunicador, um líder nato e um empreendedor, eu posso te dizer que Jesus pode te ensinar isso. Ele olhava no olho, ele falava as palavras certas. E ele não escolhia só pessoas que eram de alto, né, escalão, mas ele transformava as pessoas com quem ele se relacionava. Deus não quer que você se comunique só com pessoas que têm algo para te dar naquele momento. Mas Deus também quer que você se comunique com pessoas para que você passe um pouco dessa essência para elas. E claro, tudo sempre com equilíbrio e sabedoria, como eu li aqui com vocês em Provérbios. Antes de finalizar, eu quero deixar algumas estratégias bem rapidinho para vocês, para aquelas pessoas que sabem que precisam abrir mão desse medo hoje. A gente já entendeu que o medo é normal, que o medo é humano, que até Jesus teve um certo medo em algum momento. Mas vamos dizer que agora, né, você já sabe quem você é, você já sabe que você precisa de colocar essa identidade sua para borbulhar aí dentro de você e tomar posse dessa identidade, né? Você já sabe que a preguiça não pode permanecer na sua vida. Você já sabe que você precisa de conhecimento, identidade, conhecimento, dizer não para a preguiça. Você já sabe que você precisa de relacionamento. Mas, mesmo assim, você quer entender como que você vai colocar isso em prática na hora que você for falar.
Pronto, eu já sei disso tudo, eu não tenho mais preguiça, eu estou estudando, eu estou buscando, eu estou aqui nessa live. Isso significa que eu não tenho preguiça, que eu estou buscando, que eu estou indo além da minha capacidade. Então, o que que você vai fazer na hora de você falar? Vamos dizer que você tem que dar uma palestra hoje. Você vai se preparar muito bem. Anota aí. Vou me preparar bem para esse momento. Eu tenho que apresentar um produto, eu tenho que fazer alguns stories sobre o meu produto. Então, primeira coisa, prepare-se bem. Estude seu tema, organize suas ideias, pratique. Comece a gravar várias vezes você falando, olhe para você, como você fala, o que que você pode melhorar, a sua postura, seus ombros, sua roupa, sua maneira de sentar, sua maneira de se vestir, a forma que você faz as suas unhas, como que você pode se preparar para aquele dia? É uma palestra que você vai dar? É uma reunião de negócios? Como você vai se sentar? Estude sobre etiqueta. Ah, vai ser um almoço de negócio? Estude para que você se sinta preparado. Pratique e simule situações reais. Se for necessário, fale de frente para o espelho. Peça a sua família para sentar todo mundo e pratique com ela. Ah, minha família não dá que eles vão zombar de mim. Fale sozinho, se grave sozinho. Veja, leve para alguém, mostre para alguém que você tem, né, sabe que a pessoa vai falar a verdade para você. Utilize técnicas de respiração. Trabalhe sua linguagem corporal. Não fique assim. Não fique Se estique. O seu valor não está no dinheiro que você tem. O seu valor não está de onde você veio, onde você nasceu. O seu valor não está em quanto tempo você esteve na academia, na escola, academia, quando eu digo na faculdade, se você fez mestrado, doutorado, se você fez um técnico. Não. O seu valor está em quem você é e naquilo que você carrega. No estudo que você faz sobre as coisas, no que você tem para passar, nas ideias que você tem. O que está dentro de você, quem você é o que é o seu valor. E principalmente, você é uma filha amada de Deus. Então, segure isso, abrace isso. Lembre-se que o seu pai está sempre presente. Mas eu vou fazer uma reunião com o governador. Mas eu vou fazer uma reunião com o presidente. Mas eu vou fazer uma reunião com o rei de tal lugar. Ah, eu vou fazer uma reunião com o reitor da minha faculdade para eu conseguir ali uma oportunidade de apresentar o meu produto para o meu livro. Não importa. Moisés teve medo de ir falar com o faraó, mas foi Deus que respaldou Moisés. Moisés teve medo. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, mas Deus lhe respondeu: quem deu boca ao homem? Ai, eu adoro. Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Êxodo 4, 11 e 12. Isso mostra que Deus capacita aquele que ele chama. Ele vai te dar as estratégias certas. Você já sabe quem você é, você sabe quem te chamou, você está buscando conhecimento, você está indo no caminho certo, você está fazendo o que tem que ser feito. Então acredite,
Ele está com você. Se ele te abriu a porta de ir falar com o prefeito, de falar com o presidente, de falar com o rei, de falar com o príncipe, de falar com o reitor, de entrar numa comunidade carente direto lá na associação e dizer: olha, eu vim aqui para fazer isso, 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 isso. Esteja pronta. Esteja pronta. Não perca tempo. Não fica dizendo para Deus que não dá, que não tem jeito, que não consigo, que não sei fazer, que não sei, que não sei. Não fica dando desculpa. Ele vai te ajudar. Ele vai estar com você. E quando você não souber o que fazer, não porque você não estudou, ou porque você teve preguiça, não, porque tem um limite, né? Nós temos um limite, mas existe aquele que é sem limites, que a inteligência dele é sem limites. Ele te respalda e ele coloca as palavras certas na sua boca, na sua mão. Então comece a entender que não é igual. Aquele que acredita em Deus e confia nele já tem um diferencial. A sua autoconfiança está nele. Continuando aqui. Trabalhe sua linguagem corporal, controle a ansiedade humanamente falando. Respiração profunda, exercício de relaxamento, palavras, declarações positivas. Sim, por que não? Vai dar certo. Deus está comigo. Visualize você se apresentando, já conseguindo, já dando certo. E ore, ore. A oração te acalma, a oração te conecta com aquele que é dono de tudo. A oração faz você se conectar com Deus, consigo mesmo. Aceite os erros. Ah, eu tropecei em palavra tal. Você é humano, você não é Deus. Qual o problema se você errar? Quantas vezes eu errei um verbo? E eu fiquei, meu Deus, eu sou uma professora de português, como que eu errei isso? Acontece. Serve para a gente entender que a gente não é o super-homem nem a super-mulher, mas o super-Deus está acima de nós. E é Ele quem nos perdoa, quem nos ajuda, quem nos corrige. Ah, mas se der errado? Se você não fizer, você nunca vai saber. E se eu ficar tremendo? Não tem problema, da próxima vez vai ser melhor. Ganhe experiência. Você acha que a primeira live que eu fiz para apresentar o curso A Bíblia Língua Portuguesa, eu estava assim como eu estou hoje? Com certeza não. Coitada das pessoas que tiveram que me ouvir naquele dia. Mas eu ganhei experiência. Não quer dizer que eu venho aqui sem medo nenhum, né? Sem nenhuma insegurança. Claro que tem, faz parte da humanidade, mas a gente transforma isso em energia boa. Isso significa que vai ser o quê? Power, que vai ser bom, que vai dar certo. Porque também, se não tiver mais nenhum friozinho na barriga, se não tiver mais nada disso, perde a graça, não é verdade? Se eu não souber que alguém ali do outro lado está pensando assim, isso aí não sei não. E ao mesmo tempo que outros estão lá do outro lado pensando, caramba, era isso que eu precisava ouvir. Faz parte. Errar faz parte da vida. E eu não estou falando de pecar, que pecar também faz parte da vida. Mas eu estou falando de errar. Errar é humano, realmente é humano. Só quem não erra é Deus. Pequenos erros fazem parte da jornada e eles nos ajudam a crescer. Em vez de se prender a eles,
Mantenha o foco no seu objetivo e continue. Se você errar no meio da palestra, se você preferir, faça uma brincadeira com aquilo. Ou se não preferir, volte atrás e diga, oh, retificando. É isso, isso, isso. Vamos dizer que seja uma aula de português. Ups, espera aí, gente. Ah, isso aqui tá errado. Ah, deixa eu apagar aqui. Retificando. É essa palavra aqui. Problema nenhum. Falar em público é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Existem aqueles que já nasceram falando para o público? Até existem. Mas até esses têm as suas dificuldades. Eu sempre gostei de me apresentar na escola, eu sempre gostei de fazer peças na igreja, mas quando eu me deparei com essa questão de me apresentar em público na internet, numa terra quase sem lei, onde as pessoas escrevem o que elas querem, detonam as pessoas, eu tive medo. Eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo. Tem uma música que fala isso, não é? Eu não vou cantar porque não canto bem. E a gente vai com medo mesmo. Mas Deus nos ajuda. Quando Ele vê que nós estamos tendo coragem, que nós estamos seguindo, que nós estamos prosseguindo, a Bíblia diz que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Traga Ele para todas as áreas da sua vida, todas. Quando eu tive que escrever um relatório muito grande sobre cada matéria que eu tinha que escolher na Universidade de Lisboa, e eu estava ainda no Brasil, eu disse, Deus, eu não sei o que escrever, eu não sei como vou fazer, mas eu fui e fiz, mesmo sem saber como fazer. E a cada escrita que eu escrevia, né, a cada palavra que eu escrevia, eu sentia como se a sabedoria de Deus me envolvesse de uma forma plena. E eu falava o tempo todo com ele, Espírito Santo, me dá a tua sabedoria. E todas as estratégias que eu tive, do que eu estudei, de como eu ia escrever, do que eu ia escrever, ia vindo à minha mente. Então, quando você estuda, quando você busca, quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você entrega a sua vida para Deus, não existe um fio de cabelo que caia da sua cabeça sem que Ele permita. Confie no potencial de Deus para você. Seja autêntica, né? O nosso evento é essência delas. A nossa essência é única e ela vem de Deus. Cada DNAzinho de cada um é diferente. Não é igual, mesmo os irmãos não têm DNA igual. A essência dele está em você. Seja você mesma, seja autêntica, seja verdadeira. E só mude aquilo que Deus quer que você mude. Ah, mas a sua gargalhada é muito alta. Qual é o pecado que está numa gargalhada? A não ser que você esteja dando a gargalhada no lugar errado, no momento errado, na sala de aula, no momento de um culto, né? No momento que não pode. Mas se você está em família, se você está num momento feliz e alegre, qual é o problema disso? Ah, mas o cabelo dela é muito preto. Ah, mas a unha dela. Ah, eu não vou falar uma palavra aqui para não ser deselegante, mas qual é o problema? Seja autêntica, seja você mesmo. E claro, seja uma mulher virtuosa. Saiba onde você pode fazer determinadas coisas. Saiba a roupa que você deve vestir como uma mulher virtuosa. Saiba como você deve se expressar sendo uma mulher virtuosa. Busque cada vez mais ser esta mulher virtuosa. Eu estou no caminho, eu não sou perfeita. Pode ser que um dia você veja um vídeo meu e você fale: nossa, esse cabelo, essa roupa, esse jeito, esse sorriso, esse olhar. Mas a minha preocupação maior é agradar a Deus.
Se você agradar a Deus, você está no caminho certo. E automaticamente você agrada as pessoas. Talvez você não vá agradar a todos, mas eu digo agradar no sentido de tratar bem, com respeito, com moderação. Essa é a autoconfiança que você precisa ter. Confie em quem você é e no que Deus te fez para ser. Você vai conseguir, você vai prosperar, você vai além. Essa é só a primeira palestra de um ciclo de palestras que nós vamos ter. Esse é só o começo. Não deixe de assistir às outras palestras. Não deixe. Comece hoje, comece agora. Comece a anotar tudo que está aprendendo você, de começar a se comunicar com excelência, de começar a falar em público, de começar a expressar o que queima dentro de você. Eu queria abrir aqui 5 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Porque eu já passei um pouquinho do tempo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. É, eu quero falar um pouquinho só, enquanto você vai colocando suas perguntas aí no chat, eu quero falar só um pouquinho sobre o curso, a Bíblia Língua Portuguesa, me deram esse espaço aqui. O curso A Bíblia Língua Portuguesa é um curso da Bíblia e da língua portuguesa, e nele nós temos, ele é baseado no livro de Gênesis, e a cada aula do curso, tá? A cada aula do curso, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. A cada aula do curso, cada capítulo tem 3 aulas. Uma aula de interpretação, uma aula de gramática e uma aula de prática pessoal, que é a aplicação prática, na verdade, tá? É a aplicação prática de quê? A aplicação prática daquele conteúdo do capítulo 1 de Gênesis, por exemplo, tá? Eu vou abrir aqui para vocês. Eu acho que eu consigo mostrar para vocês. Capítulo 1 de Gênesis. Visualizar aqui como aluno. Eu vou compartilhar, então, só uma aula aqui com vocês, só para vocês darem uma olhada como funciona aqui. O curso ele está na Hotmart. Pode ser que tenha alguém aqui que já conheça o curso, né? Que já me acompanha aí em alguma. Tem uma coisa aqui meio estranha. Bom, deixa eu ver aqui. Hum. E aí, esse curso, o objetivo dele é que o objetivo dele é que você aprenda a língua portuguesa, tá? E ao mesmo tempo você estude a Bíblia. Apesar dele ser baseado no livro de Gênesis, pronto, consegui. Apesar dele ser baseado no livro de Gênesis, eu não falo só sobre o livro de Gênesis, porque em alguns momentos a gente vai falar de alguns assuntos, tá? Que tem a ver com o livro de Gênesis também. Apresentar, arquivo, imagem. Deixa eu ver se vai aqui, não sei se já apareceu aqui. Compartilhar a tela. Eu compartilhei. Alguém viu alguma coisa? A janela. Não, é isso.
Isso aqui. Agora foi. Vocês estão vendo? Me digam se vocês estão vendo, sim ou não. Aqui a gente vai apresentando os slides, e esse é a introdução, o livro de Gênesis, o curso, ele vai... Aqui é Gênesis 1, como tudo começou. Aqui é a aplicação prática, e eu vou falar sobre o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2, e aí vai indo, de acordo com o capítulo. Não está aparecendo? Não sei por que não está aparecendo. Mas se alguém tiver interesse depois de conhecer, não sei por que não está aparecendo. Já apresentei aqui, compartilhei a tela, compartilhei aqui. Mas ok, tudo bem, não tem problema. Depois a gente coloca lá no grupo para vocês verem, tá bom? E aí esse curso, ele é só clicar lá no link que eu vou mandar aqui para vocês da Hotmart. Se alguém tiver interesse em conhecer, em saber mais sobre o curso, é só me perguntar também, que eu estou lá no grupo. Pode mandar uma mensagem, clica lá no meu nome, manda uma mensagem no privado. Nós estamos trabalhando também com o nosso livro, né? Tem alguns autores desse livro que estão aqui na nossa palestra. Ele me chamou e eu atendi o seu chamado. Esse livro conta a história de 12 autores que resolveram atender o chamado do Senhor fora do seu país de origem. Se alguém tiver interesse, eu também estarei vendendo esse livro com preço promocional durante toda as nossas palestras, para vocês que estão aqui, que queiram ser impactados pela fé desses autores. Então, se sintam à vontade, caso vocês queiram comprar esse livro, e depois a Fátima vai apresentar para vocês aí, né, algumas possibilidades de nós continuarmos esses estudos que nós estamos fazendo aqui nessas palestras. O meu coração deseja profundamente que vocês sejam impactados nesses dias, que vocês nunca mais, mulheres, sejam as mesmas mulheres, e isso vai acontecer comigo também, porque eu estarei aqui nas palestras, também reservei essa semana para isso. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que vocês sejam é, impactadas, né, pelo poder do Espírito Santo, e que nesse tempo, nessa era, nós venhamos a tomar o nosso lugar e escrever a nossa história, sendo protagonistas da nossa história, sendo empoderadas não pelo feminismo, não pelo que o feminismo diz, mas pelo poder do Espírito Santo. É isso que eu desejo aqui para vocês. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. É isso aí, mulherada. Olha que palavra, hein? Que palestra. Amém. Amiga, quantas chaves, quantos ensinamentos. Eu tenho certeza que vocês foram ativadas, que vocês Amém. foram alimentadas e marcadas nessa noite. Então, não deixe depois de distribuir para suas amigas, para que elas possam assistir. Envia mesmo o link, é importante, nós sabemos que nós temos esse poder de contagiar as pessoas à nossa volta, e o que eu quero de bom para mim, com certeza eu vou querer de bom para minha amiga, para a mulherada que me cerca, né? Então, seja essa mulher que ativa outras mulheres. Deus abençoe você pela sua presença. Daqui a pouco temos mais palestras sobre mentalidade empreendedora. Então, fica aqui conosco, ligadinha lá no nosso grupo,
E todas as Sim. informações, todo o material que a Gabriela falou vai estar disponível lá para que você possa adquirir. Então, invista em conhecimento, invista no seu crescimento e avante, mulherada. Deus abençoe vocês, Deus te abençoe, Gabriela. Boa noite, fiquem com Deus. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, hein, gente? Não sai daí, não. Hein? Vai fazendo rapidinho as coisas e volta. Tchau, Exatamente. queridas. Fiquem com Deus. Amém.